E agora a gente inicia, na sequência, já o debate sobre o tema, no engajamento, negócios com um propósito, e estamos aguardando questões aqui para a gente poder conversar, debater, aprofundar os temas. Estou vendo ali que Elisete e Fernando Trigueiro já colocaram algumas questões. Estamos aí. Para você colocar a questão do Fernando Trigueiro aqui para nós. O Trigueiro coloca: no que o contexto atual permitiu aos negócios aumentarem ou perderem o engajamento dos seus públicos interno e externo? Ah, legal. O que eu tenho observado, assim, as empresas que realmente já vinham definindo claramente, né, o que elas são para a sociedade, aonde elas estão, permitiu que elas, nesse momento, mostrassem de forma mais efetiva quem, de fato, né, e de que forma suas ações podem contribuir para a sociedade, para a mudança naquele ambiente, né? Ou seja, empresas que transformaram sua produção para buscar atender comunidades, né, seja com equipamentos de saúde ou equipamentos de higiene, permitindo que as comunidades ficassem assistidas nesse aspecto, né? Outras empresas que observaram, por exemplo, né, a flexibilização de pagamentos dos seus serviços no momento de crise, no momento de redução das verbas, enfim, das pessoas, né? Então, o próprio governo acabou fazendo isso, mas muitas empresas também se solidarizaram nesse aspecto. Agora, por outro lado, a gente também observa, né, as perdas que algumas empresas tiveram. No nosso convívio, assim, a gente observou, por exemplo, né, empresas que não buscaram cuidar das suas pessoas, mantendo as suas atividades quase que de forma indisciplinada, né, e as pessoas tendo que se submeter à organização. Claro que se ausentassem, perderiam o seu trabalho ou até a sua renda, né? Então, empresários que, infelizmente, não têm a leitura e o entendimento da humanização da organização, e, ao mesmo tempo, aquelas também que não tinham se preparado. Vou dar dois exemplos, assim, que são antagônicos, né? Um escritório de advocacia que a gente atendeu num projeto com quase 50 advogados na banca, que de um dia para o outro conseguiu colocar todo mundo em casa e seguiu trabalhando conforme precisava, porque há 3 anos vem fazendo um trabalho de digitalização de todos os seus processos, né? Então, dentro do escritório não circula documento físico, todos os processos circulam de modo eletrônico. Então, bastou que as pessoas fossem para casa, fizesse-se algum arranjo de acesso às informações, e a empresa continuou funcionando, e o pessoal diz: fiquem em casa, nas suas casas, para que a gente continue operando. E o contrário, né, num outro exemplo também associado a escritório, por exemplo, um escritório contábil que não conseguiu conduzir esse processo, né, porque a contabilidade, o sistema contábil é um sistema que pode continuar operando, mas a empresa não tinha nenhum tipo de preparo, tudo funcionava internamente, ou seja, a infraestrutura não permitiu que as pessoas fossem para suas casas e operassem o seu funcionamento de lá. Então, nesse caso, esse escritório ficou sem operação por 2 ou 3 semanas, fez um isolamento, mas a empresa parou no momento em que os empresários, que são seus clientes, mais precisavam deles, né? Precisavam de orientação, precisavam de informação, e aí esse escritório não estava operando. Então, esse foi um exemplo, assim, de desengajamento, né? Ou seja, eu corro o risco de dizer que os clientes desse escritório, por exemplo, em algum momento aí na frente, vão começar a buscar outros prestadores de serviço que tenham mais presteza na entrega dos serviços, né? Certo. A Elisete também tem uma questão: que equívocos fundamentais ocorrem em alguns negócios, comprometendo severamente o engajamento? Eu diria que os equívocos fundamentais têm a ver com aquela lista, né, que estão dentro daquela listagem lá que estabelecemos de práticas de engajamento, né? A gente vê
ainda em 2020, né, num ambiente em que estamos assim tão avançados em termos de práticas e observando as empresas, mas muitas empresas ainda não fazem um esforço mínimo de conexão da sua realidade com a organização. Onde é que eu quero dizer? Eu vou dar um exemplo disso. Outro dia, fazendo um evento para uma empresa, e aí o evento era sobre trabalho em equipe, movimentação de equipes e tal, e eu preparei um seminário de trabalho em equipe para eles, e fui lá no site da empresa e busquei uma série de premiações que essa empresa tinha recebido, uma empresa do segmento de bebidas, né? E eles tinham recebido vários prêmios ao longo dos últimos 5, 6 anos das suas bebidas que eles produzem, né? E aí mostrei aquilo no seminário para a equipe, né? Mostrando, olha o que vocês fazem, o reconhecimento de vocês, prêmios internacionais, inclusive. E eu notei que as pessoas, a equipe, começou a se mexer na cadeira e não entendiam muito bem o que estava acontecendo. E no intervalo, o diretor da empresa, eu vi que ele ficou desconfortável, ele tomou a palavra e foi muito genuíno, assim, o que ele fez naquele momento, que ele disse, olha, pessoal, vocês nos desculpem, nós estamos aqui vendo o quanto que a gente comete, eventualmente, pecados de não mostrar para vocês, né, o quanto que a nossa empresa tem crescido e tem sido reconhecida nacional e internacionalmente. São vocês que permitem que a gente tenha esses prêmios, né? As pessoas não sabiam, as empresas ganhavam os prêmios e simplesmente não comunicava aquilo para as pessoas. Ah, estava lá no site da empresa, vocês vão me dizer, mas qualquer pessoa poderia acessar o site da empresa e ver isso. Sim, até sim, mas vamos lá, isso é papel da organização, trabalhar, né, esse mínimo, né? E a gente observa que isso acontece muito fortemente também na disseminação, na comunicação interna, né, rasa, mínima, de estruturação das práticas de estratégia e clareza dos objetivos, e principalmente o feedback, né? Eu vejo que, junto a isso, assim, as práticas de feedback, ou seja, gerir gente como gente, é algo difícil de ser feito, né? As empresas trabalham muito bem a liderança técnica, e isso funciona muito bem. Gerir pessoas com todos os seus vieses, né, dá trabalho, mas é necessário, porque é através das pessoas que as coisas vão acontecer dentro da organização, né? Então, eu vejo que os equívocos passam bastante por aí, né? Nós estamos aí em 2020, né, já temos a primeira década de 20 aí, né, do novo milênio, e as organizações ainda estão carentes de práticas simples, né, básicas, que podem promover engajamento dos seus públicos. É isso que eu vejo, espero ter contribuído aí, Elisete. Acredito que sim. Eu tenho uma pergunta para você também. Quais as maiores dificuldades das empresas para gerar engajamento em suas equipes? Você pode falar sobre isso? As maiores dificuldades que eu observo, assim, a primeira é o quanto que as empresas, de fato, Robin, estabelecem a sua estratégia e, consequentemente, o seu propósito, porque o engajamento vai começar por aí, né? A gente observa, eu estava falando daquela questão lá da turma da faculdade que eu lecionei, e não muito longe, quando a gente conversa nas rodas aí de consultorias e colegas também, o quão distante ainda as empresas estão de pensar estrategicamente os seus negócios. E se elas têm dificuldade de pensar estrategicamente os negócios, por mais que a gente tenha essa loucura que é estruturar estratégia hoje em dia, que a cada 3 meses o mundo muda, né? Mas por isso o propósito é mais forte do que isso, né? O propósito, ele é maior do que a estratégia. Então, o engajamento, ele está muito conectado com esta causa, né? Qual é a causa que a gente defende aqui? Porque a causa, ela permite que construam-se estratégias adequadas, comunique-se essas estratégias, né? Em muitos ambientes, a gente conversa e pergunta qual é a meta da empresa para esse ano? Qual é a meta de faturamento da empresa para esse ano? Qual é a meta de crescimento da empresa para esse ano? Quanto foi o faturamento da empresa no ano passado? A gente está falando num ambiente aqui
talvez para empresas de médio, grande porte, mas a imensa maioria das empresas de micro, pequeno e médio porte não trabalham a gestão ainda de forma profissionalizada. São bastante amadoras, né, e não no sentido pejorativo, no sentido de que ainda não colocam essa como sendo uma prioridade. Dão ênfase para o seu negócio central, né, e não colocam ainda todo o esforço dentro do pensamento da gestão, e principalmente do aprendizado, né? Eu acredito que o engajamento também acontece, e as dificuldades maiores, porque as empresas não constroem ciclos de aprendizado dentro da organização. Né? Quantas vezes a tua empresa fez reuniões de alinhamento, de análise de o que está funcionando bem e o que não está funcionando nessa semana, nesse mês, para o próximo ciclo? A gente ainda observa as reuniões de indicadores, né, as reuniões de análise crítica, muito de observar o que aconteceu, mas não trabalhar o aprendizado, né? A gente tem uma oportunidade de trabalhar aprendizado dentro das organizações a partir da sua rotina e, consequentemente, criar engajamento de forma mais adequada. Então, eu vejo que isso são dificuldades, portanto, de gerir pessoas, dificuldade de estruturar a gestão do aprendizado, são elementos que a gente poderia evidenciar aí, certamente. A Elisete tem uma outra questão aqui para você. Pseudopropósito existe? Quais as consequências? Pseudopropósito é muito interessante, né? A gente vê, eu tenho observado assim alguns casos, né? Eu vou dar o exemplo assim que foi emblemático. Outro dia, faz umas 3 semanas, acho 2, 3 semanas, a Carolina, minha esposa, trouxe um case. Eu não vou registrar aqui o nome, apesar de ter sido público, né? Mas uma marca de roupas de moda, né? Que lançou um kit, né? De máscaras, né? Então, no seu portfólio de produtos, né? E esse kit de máscaras estava sendo vendido a 2 máscaras a quase 150 reais. Sob o propósito, né, de essa compra dessas máscaras a 150 reais, as 2 máscaras de tecido, que eles fizessem, então, a cada compra dessas, uma doação de uma cesta básica de 70 reais para uma comunidade X lá da região onde eles estavam, né? Ou seja, na prática, não era uma ação, diferente daquele exemplo que eu usei há pouco da MyGrawler, né, que as pessoas não compraram nada, né, elas se engajaram com a causa. Aqui, as pessoas, não, peraí, você vai fazer ação social com o meu dinheiro? Não, faça com o seu dinheiro, né? Então, nesse aspecto, né, esse pseudo-propósito, né, ou seja, as causas oportunistas, né, não vão mais ter espaço, né? Eu acho que as consequências para as marcas, para as empresas, podem ser, assim, sérias, né, no momento em que a empresa não observar, não cuidar o tipo de construção que ela vai fazer nesse momento e daqui para frente, né? Eu vejo que o consumidor, nós, seremos cada vez mais críticos, né, com relação a isso. É isso que eu acredito, né, nessa questão do pseudopropósito aí. Né? Eu não diria assim, talvez não coubesse até um estudo aí dessa questão, né? Isso é um bom elemento de pesquisa, né? Mas a gente não vai mais se deixar enganar, as pessoas não vão mais se deixar enganar por causas que não são genuínas. Né? É melhor que não exista, então, a causa, né? Eu vou te fazer uma outra questão também. De que modo o propósito está conectado com o que se tem falado de capitalismo consciente? Consegue fazer uma correlação para nós? Vamos pensar um pouco a respeito disso, né? Assim, a própria questão da sustentabilidade, né? Do conceito de socialmente do tríplice lá, do tripé da sustentabilidade, carrega um pouco disso, né? As empresas, a gente tem visto empresas de maior porte observando isso, mas nem tanto nesse aspecto também. A gente vê empresas de menor porte, ou até mesmo empresas mais regionalizadas, cada vez mais observando transformar o consumo
num formato consciente, e não somente pelo produto, pelo lucro em si. Esses dias eu acho que eu tenho um case que está sendo mais recentemente, um case nosso aqui da região, mas da Mercur, da Borrachas Mercur, né? Eu não conheço em profundidade a empresa, conheço de consumir, né, os seus produtos, mas a Mercur, ela passou por uma transformação nos últimos anos, segundo uma entrevista que eu escutei de um dos diretores outro dia, em que e me surpreendeu muito eles falando, inclusive, de que eles não têm planejamento de faturamento para o ano, por exemplo, né? Então, assim, nossa, como isso é forte, né? Essa questão de trabalhar num prazo mais curto e de forma assim, vamos levando a organização e ela vai andando de forma mais orgânica. E me chamou a atenção um exemplo que ele falou do comercial, né? Tá, mas não tem meta comercial, então, né? A pessoa da HSM lá na entrevista perguntou. Ele disse, não, existem as metas comerciais, mas, por exemplo, dizer assim, a meta comercial de vender borracha escolar, eu não tenho que entupir a sociedade com borracha escolar, ele disse. Uma criança leva um ano para gastar a borracha escolar, então eu não vou fazer esforço e campanha para vender borracha escolar. Eu vou trabalhar naqueles itens em que eu sei que eu posso gerar uma transformação maior para a sociedade e que eu ainda não tenho, né, grandes penetrações e margens e tal. Então, eu vejo que isso é uma forma de as empresas cada vez mais observarem e trabalharem a gestão a partir do seu propósito, de forma a gerar consumo consciente também, né? Eu vejo que esses elementos se conectam, né, com o propósito por esse aspecto, né? É aonde as empresas vão até mesmo poder construir de forma mais estruturada seus propósitos. Eu acredito muito que esse momento está fazendo, ou está pelo menos permitindo, que as empresas questionem a sua existência e talvez saiam daí empresas estabelecendo propósitos aí daqui para frente de forma mais estruturada, né, Ron? Sim. O Fernando Trigueiro tem uma outra questão aqui para nós também. O advento das redes sociais, ao mesmo tempo que permite aumento da conexão do negócio com seus públicos, pode atuar contra a empresa, gerando desengajamento? Pode pelo fato da exposição, né? Eu vejo que hoje a gente, a internet, e no momento em que as pessoas passaram a interagir com ela, né, a gente deu voz a um mundo de pessoas, né, que eventualmente até podem achar que se escondem atrás, né, dos seus usuários, mas o fato é que, desculpe, uma empresa que eventualmente não tenha clareza e tranquilidade e certeza para fazer as suas comunicações e as suas conexões através de mídias sociais, através das suas campanhas, né, podem sofrer um revés. A exemplo disso que a gente viu aí, dessas máscaras que eu comentei. O diretor da empresa veio a público e disse, mas nós vendemos todas as máscaras, né? Então, o fato das pessoas terem comprado não significa que é genuíno aquilo, né? Então, o quanto que a gente aumenta a exposição através das redes sociais, e no momento que a gente está mais exposto, a gente precisa saber e precisa estar apto a tratar dessa exposição nas redes, né? Então, não basta, eu tenho lá um Instagram, as pessoas me mandam notícias, ou eu tenho um Facebook, as pessoas me acessam, mas eu não dou retorno no tempo adequado, não construo conexão no tempo adequado, né? Para usar um exemplo, agora, essa semana passada aqui, não necessariamente tem a ver com a questão de redes sociais, mas com conexão, né, no público. Eu fui a uma agropecuária que fica aqui próximo, comprar um adubo ali para minha sogra, né, e muito interessante, assim, a moça que me atendeu, eu fui fazer o pagamento e aí o meu cartão não passou na máquina dela e ela disse, colocou no meu cartão o problema, né, e eu disse, mas a senhora não tem uma outra máquina aí para a gente fazer o teste, né, e tal? E aí disse ela, não, eu tenho só essa aqui, porque isso é muito caro, ou seja, aí eu disse, olha, a senhora vai perder uma venda, né, eu acho que está meio difícil de fazer vendas aí, mas se a senhora não tem uma outra opção, e aí eu casualmente voltei no carro, tinha um outro cartão, e aí passei aquele outro cartão e deu certo.
mas o quanto que minimamente as empresas não constroem conexão para poder, né, atender num momento como esse em que está tão difícil construir venda e relacionamento. Né? Elisete, tem outra questão aqui para nós também. Elisete sempre muito ativa, né? É uma área que ela gosta bastante. Empresas que demitiram nesta pandemia, como podem sustentar o engajamento? Qual ponto precisa ser trabalhado? Legal, legal. Bom, eu diria assim que falar de forma direta, né, Elisete, eu seria um pouco inconsequente, assim, sem olhar os contextos, né? Vamos lá. Mas, eventualmente, empresas que tiveram que demitir, nós podemos ter dois caminhos aí. Empresas que tiveram que demitir por conta de não ter feito tema de casa, né? Ou seja, não construir reservas, não conseguirem sustentar por algum período, né? Então, a gente entra lá naquela seara de que as empresas não trabalham a gestão de uma forma mais de longo prazo, né? Não constroem reservas adequadas para suprir faltas ou períodos críticos como esses, né? Então, acabaram demitindo porque observaram que não iam conseguir sustentar, e isso talvez fosse mais sério, então ainda talvez tenham demitido enquanto podiam cumprir com as suas obrigações, né? Talvez por outro lado também, algumas empresas demitiram em condição de que se não fizessem isso, seu negócio não iria seguir daí para frente, né? De um modo geral, isso é uma temática bastante melindrosa, eu diria assim, né? Eu acredito que o governo procurou fazer e procurou estruturar medidas que as empresas pudessem salvaguardar por um período, né, essa questão das demissões, e ao mesmo tempo, até mesmo para aproveitar essas oportunidades que os governos construíram, as empresas tiveram dificuldades, né? Tem o caso lá daquela ajuda, né, da redução salarial, e o governo dando uma ajuda, mas diretamente para a conta do funcionário, né? E aí tem empresas que não conseguiram usar esse benefício, vamos dizer assim, porque não tinham a sua folha de pagamento em um banco só, né? Tinham em vários bancos, e aí não conseguiram aproveitar, né, esse benefício nesse aspecto, né? Ou conseguiram só para uma parcela dos seus funcionários. Então, isso mostra também que há uma série de práticas que são práticas básicas que precisam ser trabalhadas nesse momento para construir, assim, manter, né, o engajamento das pessoas com a sua estrutura. E isso, sem dúvida, que as demissões promovem o que também? Promovem desestruturação em quem fica, né? Então, isso dá uma outra seara aí para a gente discutir, só o efeito que tem esse momento também nas pessoas que ficam dentro da organização. Fernando Trigueiro está trazendo uma outra questão aqui para nós. Quais os componentes principais do propósito de uma organização? Os componentes do propósito, né? Vamos lá. Eu vejo que, essencialmente, as empresas, para construírem, né, para definirem o seu propósito, exige que elas, sim, façam um trabalho de pensar mais a organização, né? A origem da organização. Por que ela se construiu? Qual é não somente o segmento, né? Não somente o público-alvo, né? Que produto revolucionário a gente vai estruturar, mas principalmente observar, né, a partir até mesmo das suas práticas, o que tem funcionado bem, aonde que a empresa tem mais recebido elogios, por exemplo, né? Essa semana eu conversei com o Sidney Dias, que passou por aqui falando sobre home office, né? E a gente falava sobre carreira, e se a gente pensar em carreira para a empresa, né, para a trajetória da empresa, aonde foi que a empresa teve mais acertos? Aonde foi que os seus produtos ou seus serviços, ou onde que seus produtos e seus serviços funcionam melhor, né? Para que públicos eles entregam mais valor?
de que forma as pessoas manifestam mais consideração, né, pelas práticas da organização. Isso tudo podem ser elementos, então, eu não diria que existe um composto descritivo, prescritivo para isso, mas é bastante de observação. E isso é uma questão que demanda tempo, que demanda observação das organizações. Em geral, o mundo maluco, né, volátil, como se fala aí, que os últimos tempos têm nos tomado, não permite, ou as empresas não priorizam isso. Mas é isso que vai dar sustento para elas na perenidade, na sustentabilidade. Então, os componentes, no meu entender, principais para construir o propósito e para definir o propósito é o sonho, né? Ou seja, por que a empresa foi concebida, né? Por que os donos conceberam essa empresa, né? Porque eles perderam o emprego e quiseram ter um negócio próprio, mas com que sentimento, né, de construção? Então, esses elementos todos são elementos que, nesse momento, vêm para a mesa para compor a elaboração do propósito, né? Eu lembro que quando a gente fez isso para a Magistral, foi muito interessante, assim, a gente, lá no início, falava que a Magistral era soluções de A a Z, né? E aí o pessoal que fez a análise para a gente disse, não, esqueçam esse negócio de A a Z, vocês não têm condição de fazer isso, né? Então, e aí nos alinharam para o que a gente acredita muito hoje, e a gente não tinha percebido, né? Nós acreditamos que o coração é a alma do negócio, isso para nós é frente, né, de qualquer discussão nossa, as pessoas estão à frente, né? Então, assim, nossa bandeira é essa, né? Que o coração é a alma dos negócios, né? Então, isso, para mim, é um exercício de pensar, e às vezes ele precisa ser provocado por alguém. Certo. Eu tenho uma questão também em relação ao que você apresentou no webinar. Você apresentou alguns tópicos ali que você considera importantes para o público interno e para os clientes. Mas existem outras partes interessadas em negócio, comunidade, parceiros, fornecedores. O que você tem para falar para nós sobre isso, engajamento desses públicos que não são os mais evidentes, né? Sim. Vamos pegar um caso, por exemplo, de fornecedores, né? Tem uma empresa que a gente atende, e ela estava comentando sobre isso, olhando para um cliente seu, né? E aí, até o momento da pandemia, esse fornecedor, essa empresa que é cliente nossa, ela entregava, ela é uma distribuidora de componentes, e ela entregava para essa indústria de forma antecipada tudo que essa indústria iria precisar para fazer o seu trabalho, né, naqueles componentes de fixação. E aí, ele me contando, né, eu compro a matéria-prima na frente, ou os produtos na frente, construo o estoque, disponibilizo o estoque para a empresa, ela consome o meu estoque, e depois ela paga o que ela consumiu, né? Eu tenho aqui um processo de consignação, por exemplo, com ela, e ela consome o que consumiu, ela paga o que consumiu. E aí diz ele, assim, bem entristecido, de que na primeira semana de retração do mercado, né, de reclusão, essa empresa acionou ele dizendo, olha, a gente não vai pagar os fornecedores esse mês, ou dessa semana, né? Agora a gente quer ver quem é nosso parceiro e quem não é nosso parceiro. Aí, puxa, como isso é forte, né? E ele, assim, triste por esse aspecto, né? E ele, uma empresa que procura trabalhar isso com a sua equipe de forma a não deixar o cliente sem assistência, resolver de toda a ordem o trabalho, né, com as demandas e necessidades do cliente, mas no momento em que ele necessitava, e ele ia me pagar o que ele já tinha consumido, e ele disse que não iria me pagar, né? E ainda me disse que vai ver nesse momento, quem são os parceiros do negócio dele, né? Então, eu vejo também que essa relação de engajamento, ela precisa permear todos os públicos, né? Eu preciso olhar e tratar com os meus fornecedores as políticas adequadas e cumprir com as políticas e com os nossos combinados, assim como também com a sociedade nesse mesmo conceito. Então, eu vejo que as partes interessadas, quando elas são percebidas dentro do negócio,
a empresa apresenta e busca estruturar atendimento, práticas para isso. Quando a empresa não está preocupada com esse processo, aí há carência de entrega desses públicos, né, para esses públicos, né, Rob? Então, eu vejo assim que o propósito, ele vem de fato a olhar isso de forma mais ampla, né, de forma bem mais construída. Sim. A Elisete também tem uma questão para nós aqui. O pseudo-engajamento pode contaminar muito a cultura de uma organização, uma afirmação que ela está fazendo. E aí vem a pergunta: que sintomas você pode sinalizar sobre isso? Talvez eu não consiga entregar toda essa resposta, tá, Elisete? Mas a gente observa, né, o pseudo-engajamento, eu acredito que isso pode acontecer em qualquer relação, né, em que a gente consegue controlar de algum modo ou acompanhar de algum modo nas pessoas os seus comportamentos, né, as suas relações, mas não consegue controlar tudo e o caráter, por exemplo, de forma alguma, assim, tão de perto, né? E esse pseudo-engajamento, muitas vezes, ele acontece, mas ele não se sustenta, eu vejo, nessa forma. E podem contaminar a cultura, sem dúvida. Os sintomas, me ocorre agora aqui uma fala de um professor meu da graduação, né, o professor Fúvio, na Teoria Geral da Administração, lá na Unicinos, né, no Rio Grande do Sul. Ele entrou na sala de aula e ele disse um negócio para nós, sem dar boa noite na primeira aula, dizer ele assim, ele chegou e não deu boa noite, ele disse assim para nós: vocês que estão aqui, 10% de vocês vai ser alguém na vida. E aí gerou aquele zum, zum, zum dentro da sala, depois ele disse: 70% de vocês não sabe o que está fazendo aqui. E 20% não vai servir para nada, né? Exatamente assim, né? E aí deu aquele impacto, assim, em todos nós, e terminado aquilo ele falou: mas são vocês que vão escolher aonde vocês querem ficar dentro desses percentuais aí, né? Então, vocês estão aqui justamente para trabalhar isso. Então, eu vejo que a gente tem aqueles 20% que pseudo se engajam, ou seja, eles se comprometem, eles são os primeiros a chegar, são os últimos a sair, mas eles reclamam, eles estabelecem relações nocivas dentro da organização, e aí entra uma questão que é a responsabilidade sobre isso é de quem? É do profissional no sentido da sua postura profissional? Não há dúvida, né? Postura profissional é algo que cada um de nós precisa construir. Se todos nós tivéssemos, eu diria que o mundo profissional, né, o mundo das empresas seria um mundo bem divertido, né? Por outro lado, também a empresa precisa construir mecanismos para avaliar esse processo, né? Seja por mecanismos de pesquisas de satisfação ou clima interno, entrevistas, feedbacks mais frequentes, em que a gente consiga observar as entregas das pessoas e de que modo também, dentro das equipes, essas relações acontecem, né? Quando a gente conversa com pessoas em processo de desligamento das empresas, eu, quando tive do outro lado do balcão, né, sendo executivo de RH, e a gente entrevistava pessoas que pediam demissão da organização, eu diria que mais de 80% seguramente indicavam a empresa para outras pessoas trabalharem, mas não com determinadas equipes ou não com determinados líderes, né? Então, a gente também observa essas questões quando a gente está falando do pseudo-engajamento, né? E é trabalhoso, sim, para a organização observar e identificar esses sintomas, mas ele, no meu entender, ele passa por ser mais próximo das pessoas. Quando a empresa e seus líderes são mais próximos das pessoas, no sentido de olhar mais genuinamente para elas, aumenta a chance de diminuir o efeito dos pseudo-engajamentos no dia a dia da organização. Eu tenho mais uma questão para você aqui. Depois eu quero dar um exemplo que ficou para trás lá, se eu puder usar também esse tempo. Claro, quer fazer isso agora? Pode ser, que é a questão do propósito quando ele dá errado, né?
que é a questão do propósito quando ele dá errado. Eu dei o exemplo lá, passei só a lâmina, né, do Curi Palace Hotel, lá de Pelotas, né, e teve uma passagem ali que foi muito interessante. Eu estava dando aula lá na faculdade, e a aula era sexta de tarde, sexta de noite, sábado o dia inteiro. E aí eu cheguei à noite, sexta-feira à noite, depois da aula, 11 horas, e o pessoal super atencioso e tal, e eu morto de fome, né? Não tinha comido nada ali na tarde, e perguntei, escuta, há um serviço aqui de alimentação? E o rapaz, sim, temos cozinha 24 horas, basta o senhor pedir, o cardápio está lá no quarto e tal, e me deu todas as orientações. Cheguei no quarto, realmente estava lá um super cardápio, podia comer o que quisesse, assim, de variedades impressionantes que eles tinham. E eu, naquele tempo que eu tinha, sabe, vou comer aqui uma torrada, né, um sanduíche e uma taça de café com leite. E pedi, liguei para a recepção, para o serviço de alimentação lá, e a mocinha me atendeu muito prontamente. E eu perguntei a ela, quanto tempo leva para entregar? E ela disse 15 minutos, senhor, no máximo, né? Então, aí eu já pensei, não vou nem tomar banho, vou ficar por aqui. E eu construí na minha cabeça, né, aquela chegada do meu serviço, né? Uma bandeja com a minha torrada, a xícara de café, um garfo, uma faca, aquela coisa toda ali, né? E em 10 minutos bate na minha porta, eu disse, poxa, o pessoal é rápido mesmo, né? E aí eu abro a porta, tá o atendente me trazendo a refeição, uma torrada ali, um sanduíche, ele segurando na mão um pratinho e na outra mão uma comanda para eu assinar. E aí eu peguei o pratinho da mão dele, né, e botei ali no balcãozinho, assinei a comanda e perguntei para ele, tu vai me trazer o café em seguida? Ele olhou para mim assim, não, senhor, não tinha café aí, era só a torrada, né? E aí eu, tá, ok, obrigado e tal, fechei a porta e voltei lá para telefonar para o atendimento. E aí eu disse, olha, assim, eu pedi agora há pouco aqui um lanche e tal, e não veio o meu café. E também não veio um talher, eu gostaria de ter. Aí a mocinha, ai, senhor, me desculpe, fui eu quem errei na hora de passar o pedido para a cozinha. Eu recebi 3 pedidos, ela, né, deu uma justificativa ali, eu recebi mais pedidos ao mesmo tempo, e eu me passei na especificação do seu pedido para a cozinha. O senhor fique tranquilo, já já a gente vai corrigir isso. E não deu realmente 5 minutos, se bateram na porta de novo, e aí sim veio uma bandeja, né, com garfo, faca, ali temperos, né, ketchup e mostarda, e um bule de café e um bule de leite para eu tomar, né? Aquela minha taça de café virou um bule de café e de leite, e a moça me disse, senhor, o café é cortesia, né? O senhor nos desculpe, fique à vontade, tenha uma boa estada, aquela coisa toda, e me entregou aquilo tudo. Eu tomei 3 xícaras de café naquela noite, né? Mas o que eu quero mostrar com isso, né, que tem a ver com recuperação do serviço, com manutenção do propósito, né, de que é o acolhimento, é nos sentirmos em casa, né, mas ao mesmo tempo teve uma perda ali, né, por conta de um processo, talvez, que não estava muito bem desenhado, mas depois eu perguntei para o gerente, até comentei com ele a respeito, e ele disse, sim, nós temos aqui, as pessoas têm autonomia para resolver as coisas em até um nível de custo, né, que está estabelecido, né? Então, eles faturaram uma torrada e me deram 3 taças de café naquela noite, né? Mas interessante isso, assim, mas o cuidado, né? Ela poderia ter dito qualquer coisa, o senhor não me pediu, né? Não ficou claro, enfim, não, ela assumiu de cara, né, a falha, e mesmo que eu não tivesse pedido, a minha sensação foi de que o atendimento seria aquele mesmo, né? Foi muito interessante, assim, esse exemplo. Marcelo. Acho que a gente pode ir encaminhando no final, eu ainda tenho uma questão para você aqui, se ninguém mais tiver questões. Hoje tem muita gente falando num tal de novo normal, tá? Seja lá o que isso for, né? Então, eu quero te provocar um pouquinho, tá? Você vê alguma relação entre engajamento e o que muitos têm chamado de novo normal? Eu confesso que eu não consigo construir uma opinião ou uma consideração assim, né, em cima disso, por conta dessa mesma leitura que tu faz, assim, seja lá o que for esse novo normal, né? Mas eu acredito e penso, sim, Robin, que
tanto para empresas quanto para profissionais, né? Acho que a gente pode construir análises de relação de engajamento aí, porque eu vi, por exemplo, empresas que genuinamente se preocuparam mais com as pessoas e não diziam isso para elas, e as pessoas perceberam que a empresa estava se preocupando com elas a partir desse momento, né? Então, às vezes, a empresa meio turrona, né? Assim, meio fechada, mas que nesse momento mostrou o quanto humana ela é, né? Apesar de não, até então, não demonstrar isso, talvez tanto nas suas práticas ou até mesmo na sua cultura, né? Mas a empresa não deixou e mostrou que aqueles princípios que estavam lá escritos nas paredes realmente é uma prática que ela tem, né? Dentro da sua lógica. E eu vejo que, por outro lado, também a gente as pessoas podem ter observado que as empresas não estavam tão aí, né, para elas também nesse momento, né? Então, eu não consigo construir uma opinião, mas eu observo que a gente teve de tudo aí, né, e talvez a gente ainda vá ter situações mais críticas aí para frente, né? Porque é provável que venha aí uma onda de efeito recessivo agora a partir dessa primeira onda que a gente está tendo, né? Então, vamos ver também como é que esse comportamento se mantém ao longo do tempo. O fato é que é desafiador para as empresas, isso eu não tenho nenhuma dúvida, né? Há um desafio para os empresários em construir e manter as suas relações com seus públicos e ao mesmo tempo com as suas equipes, né, os seus times. É uma seara que a gente pode discutir muito ainda, aí, seguramente. Tá certo, Luciano. Como não tem mais questões, eu acho que a gente pode ir ficando por aqui, encerrando por aqui. Eu mais uma vez quero te agradecer a tua participação, tua colaboração com o programa, teus conhecimentos, tuas ideias, né? E tuas respostas às provocações que a gente fez também. Aí Tá, a ideia é fazer o pessoal também, provocar o pessoal, né, para pensar diferente. Sim, Eu vou me seguramente. despedindo, pode se despedir também. A gente vai encerrando por aqui. Maravilha. Pessoal, mais uma vez, né, Robin, muito obrigado aí pela lembrança, né, e pelo convívio aí com esse time que tu montastes aí para esse projeto, né, do Retomada 2020, de alta relevância e que está aí, né, é um conteúdo que vai estar disponível aí para as empresas no tempo, né, para que elas acessem também e reflitam a respeito das práticas, não só para os empresários, mas também para os profissionais de um modo geral. Agradecer quem esteve conosco, né, e quem vai estar aí depois nas reprises, e pedir aí desculpas, né, pelo imprevisto de hoje de manhã, mas eu acredito que conseguimos cumprir aí com a nossa jornada proposta, né. Obrigado mais uma vez, fiquem bem, né, busquem serenidade e equilíbrio nesse momento, né, e nos vemos aí em outros momentos, em outros encontros. Obrigado, Robin, obrigado a todos. Tá certo. Luciano, obrigado à audiência pela participação, pelo incentivo, pelas questões. Lembrando que na segunda-feira, às 10 horas, nós voltamos com Retomada 2020 e o tema será Gestão da Experiência do Cliente com Kleber Nóbrega, mas vocês serão informados. Então, boa tarde, ou boa noite e até segunda-feira.